que tem mexido com a nossa vida, né? É um negócio que tem transformado de dentro para fora, né? Porque a verdadeira transformação, ela não vai acontecer só no estado de fora para dentro, é só o que eu recebo para ser transformado. Não, a verdadeira transformação, ela primeiro ocorre internamente, dentro de mim, ocorre na minha vida, no meu coração, na minha mente, e depois a minha transformação interna, ela vai revelar aquilo que Deus tem transformado, né? Ela vai revelar uma nova pessoa. É como a palavra de Deus diz, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Jesus não remenda, Jesus não remenda, Jesus não junta, Jesus junta os cacos e faz um vaso novo. Ele não faz um vaso remendado. Então, por isso que nós precisamos a cada dia aprender mais dessa sabedoria, porque a sabedoria é uma pessoa que é Cristo. Cristo é a figura central das Escrituras. Cristo é a própria sabedoria de Deus, né? Ele mesmo falou no livro de Marcos que se existe alguém maior que Salomão, era ele, né? Então, a gente está aqui quando ele traz essa revelação é tremendo, porque aí conecta praticamente de Gênesis a Apocalipse. Isso. Né? Os 66 livros da Bíblia. Ele traz essa revelação com uma passagem rápida, objetiva e simples, vai lá e conecta. Pá! E aí pronto, ele dá a resposta para todo mundo que precisava ouvir. E para você ver, e aí, meu irmão, como é algo rapidinho, só para a gente já entrar no tema, nesse tema aí que eu creio que vai mexer com a gente hoje, né? Essa bala de prata que a gente tem aí hoje, que você vai trazer, que é uma bala de prata, é um tiro certeiro. Rapaz, se você acertar esse tiro, pode ter certeza que você vai vencer todos os seus vampiros, todos os seus fantasmas da sua vida, você vai vencer. Rapaz, a responsabilidade só aumenta, viu? Mas é verdade, entendeu? E aí, Marcelo, então é o seguinte, o tema hoje é qual é a arma mais poderosa para a gente demonstrar sabedoria, né? E assim, já perguntando assim, que arma é essa, né? Pô, você pode falar assim, poxa, a arma, estatuto de desarmamento, tá, não sei o quê, mas nós estamos armados, né, com algo espiritual, com algo que vai transformar a nossa vida. Que arma é essa? Conta para os nossos amigos aí que estão aqui já chegando, né? Antes de você começar, desculpe, clica no balãozinho aí, clica no aviãozinho aqui, ó, e já eu já fiz isso agora, viu? Para 10 pessoas aí que estão assistindo essa live, para que elas sejam abençoadas, para que elas possam receber também daquilo que Deus tem derramado sobre elas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, compartilhe nos seus grupos, mande para que eles possam receber tudo que vai ser falado aqui nesses alguns minutos aqui, mas se você pegar essa chave, a sua vida vai abrir uma porta que vai transformar. Fala, Marcelo. Ô Vini, interessante a gente nessa nossa caminhada, né? A gente está junto nesse projeto aí, né, chamado Ative a Sabedoria, junto também aí com a Mulher Mais Plena, que é a Fabiola. Identidade Original também, que está aí, Identidade Original, com a Fernanda também, Groba. E o interessante, quando a gente pensou nesse projeto, a gente justamente tentar trazer cada vez mais uma percepção, uma reflexão sobre esse tema, que apesar de ser um tema muito, mas muito antigo, né, de agora, a gente percebe que ele está conectado completamente com aquilo que a gente está vivenciando hoje. Porque cada vez mais que a gente busca sabedoria, que a gente busca compreender mais qual é o nosso propósito, resgatar a nossa identidade em Cristo, a gente passa a se conectar cada vez melhor e a caminhar em sabedoria. E o resultado é percebido em todas as áreas da nossa vida. Assim, antes de falar e da gente poder discorrer um pouco mais sobre esse tema, eu quero falar o seguinte, nesse nosso estudo, nessa nossa busca de leitura, de autoconhecimento, de estar sempre em prol de descobrir algo novo, a gente se depara com um cenário realmente muito complexo. Muito complexo. Só que é o seguinte, quando a gente toma a atitude de fazer isso aqui, ó, da gente buscar entender, ler, compreender, olha lá, ó, buscar conhecimento nisso que está aqui, ó, a gente consegue ter muita informação. Eu não quero negligenciar isso aqui não, tá, pessoal? Eu não quero dizer que isso aqui não é importante, não. Se você parar para analisar, se eu for cada vez mais colocando mais peso aqui de conhecimento, eu vou tendo algo que a gente costuma chamar de obesidade cerebral. Isso. Eu só vou apenas estudando isso aqui, não vou colocando nada disso em prática. Só que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, eu investi muito tempo, mas muito tempo, muito recurso, inclusive minha esposa está aí para poder comprovar,
muito recurso para justamente e controlar, para justamente acompanhar e justamente obter o conhecimento que está aqui. Mas preste atenção no que eu vou mostrar para vocês que estão aqui nos assistindo. Só que quando eu fui confrontado com isso aqui, ó, foi simplesmente surpreendente e revelador. Porque tudo que a gente precisa está aqui dentro. Verdade. Tudo, exatamente tudo. Não tem nada do que você precise para realmente conhecer e viver em plenitude nessa vida que não esteja aqui dentro. E aí a minha mente foi completamente renovada e desconstruída. Então, o que eu aconselho para vocês é: comecem por aqui. Não façam como eu fiz, não, tá? Comecem por aqui, porque aqui está a base, aqui está o fundamento. Depois daqui, aí vocês terão realmente condições de buscar o conhecimento em outros autores. E é engraçado, né, Marcela? Porque quando a gente fala de provérbios, a gente está falando de um livro da Bíblia. Sim. A Bíblia é um conjunto de livros. Ela tem 66 livros dentro dela. E a gente está falando de um. Aí você imagina, se um livro aplicado pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, você imagina se a pessoa cumprir os 66 livros, os segredos que tem nesse livro. Perfeito. Né? Então, perfeito, assim, perfeito. tudo que as pessoas estão escrevendo hoje não tem novidade. Porque a Bíblia ela fala de dinheiro, ela fala de tempo, ela fala de família, ela fala de procrastinação, ela fala de mentalidade, ela fala de uma transformação de atitude. Então, assim, é isso que você está falando, é importante. Porque, assim, se a gente entender o poder que esse livro tem. Esse livro representa uma pessoa, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a verdade, a palavra é ele. Sim. Então, se nós acreditarmos no poder que essa palavra tem, a nossa vida, a nossa história vai ser transformada. E não só a Exatamente. nossa. E não só a nossa. Exatamente. A de todo mundo. Né? Exatamente. E o interessante é o seguinte, você vê nitidamente, quando a gente começa a tentar e a compreender, e a gente vai buscar, porque assim, por muito tempo eu só busquei conhecimento, até que um belo dia caiu a ficha. Pare de buscar conhecimento, vá buscar sabedoria. E aí é que a chave virou. Por quê? Porque a sabedoria, quando você busca o conhecimento por conhecimento, você enche a sua cabeça de coisa, de ideias, você gera uma obesidade e você não sai do lugar. Sim, mas quando você busca a sabedoria, a gente vai ver que em toda a Bíblia ela não é um livro de conhecimento, ela é um livro de mudança de vida. A Bíblia de mentalidade. Um livro de mentalidade. Então, e a Bíblia é um livro que ela ensina a você um princípio e diz assim: cumpra esse princípio para você receber isso. Você quer ter vida plena, né? A Bíblia diz lá em Isaías 1,19, se você quiser e você ouvir, você come o melhor da terra. Ou seja, você tem que querer uma decisão nossa, é uma decisão. Ouvir é uma ação nossa, a gente ouve o que a gente quer, e depois a gente desfruta. Não é um passe de mágica, não é um abracadabra, não é um gênio da lâmpada. Né? Exatamente, então, a gente precisa entender isso, que quando essa chave vira, você começa, caramba, pera aí, mas... Né? Tony Robbins tem uma frase que ele disse assim esses dias, ele tem uma frase que ele diz assim: decisão sem ação, você não decidiu. Se você decide e não age, você não tem decisão. A mesma coisa das escrituras. Deus falava com Josué, né? Medita de dia e de noite nesse livro, e você vai fazer prosperar o teu próprio caminho. Perfeito. O segredo tá na nossa mão. Você tocou no ponto-chave quando você trouxe... Você tocou no ponto-chave quando você trouxe a palavra-chave para essa nossa conversa. Porque antes de falar qual é a arma mais poderosa que a gente precisa descobrir ter para poder demonstrar sabedoria, não sei se vocês já viram, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse tema e a ver, existem algumas chaves, tem uma chave especificamente, não sei se você já viu, desses carros mais modernos, né? Eu tive uma vez a chance de poder alugar um desses carros a trabalho, e aí quando eu cheguei lá, eu pensei, cadê a chave do carro? Não, senhor, a chave do carro tá aqui, ó. Aí ele me deu um cartãozinho. Aí eu, como assim, rapaz? Aí ele me deu um cartão. Quando eu fui me aproximando até o carro destravou sozinho. Tchau, peraí, rapaz, que mágica é essa? Parecendo um tabaréu, nunca viu isso, né? Aí o carro destravou, sim, mas eu faço como agora? Como é que eu vou ligar o carro à ignição? Não, senhor, você vai apertar apenas um botão e colocar o pé na embreagem. Cara, quando eu olhei isso, eu fiz, caramba, que chave poderosa é essa, velho? Só que é o seguinte, essa arma que nós temos, que ela pode ser também chamada como uma chave, ela é uma chave capaz de abrir qualquer porta.
Presta atenção no que eu estou falando você. Imagine você ter acesso a uma chave que é capaz de abrir a porta da mente do seu cônjuge, que é capaz de abrir a porta da mente dos seus familiares, que é capaz de abrir a porta da mente dos seus funcionários ou da sua liderança, ou se você tiver em um sistema de alguma negociação, você conseguir aí abrir a chave da mente da pessoa que está negociando com você. Então, assim, depois que isso conectou com tudo aquilo que eu estava vendo, existe uma chave muito mais poderosa do que essa aí que eu estou falando. Dessa do carro, que realmente chega e liga tudo, abre tudo, sem você precisar colocar ela em ignição. Que chave é essa? É como se fosse uma chave mestra. Depois que eu descobri essa chave, eu fui entender que essa chave, ela na verdade é a arma mais poderosa para a gente poder demonstrar sabedoria. É a bala. E aí você deve estar se perguntando, mas que chave é essa? Que arma é essa? Mas é o seguinte, antes da gente poder caminhar um pouco com relação a esse tema, eu trouxe algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com você. Se você puder pegar papel e caneta, essa aula de hoje vai trazer para vocês insights maravilhosos. E outra coisa, ao final da aula, a gente vai distribuir no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso grupo do Facebook. Aí, ó, a chave é o quê? Que chave é essa? Que chave é essa? Nós vamos distribuir no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, um e-book dessa aula de hoje. E esse e-book está fantástico, esse e-book está maravilhoso. Sensacional. Então anota aí, ó, Provérbios 16, 23, presta atenção. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. A arma mais poderosa que eu e que você temos acesso, e quando eu revelá-la, talvez você fale assim, poxa, Marcelo, isso é balela, lá vem você falando, você gastou esse tempo todo, me prendeu aqui nessa live para poder falar que a arma mais poderosa que a gente tem é essa. Aí antes de eu falar o que é, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta, e por que você não tem utilizado ela em todas as áreas da sua vida? Engraçado, então, Marcelo, é que as respostas para todos os problemas da nossa vida são muito simples. As respostas são simples, só que a gente tem a mania de dificultar todas as coisas, de criar, que a gente precisa de algo transcendental, né? Algo místico. Algo místico. E a resposta é muito simples. Quando eu digo, gente, está escrito há 2000 anos, mais de 2000 anos, então assim, funcionou com quem pôs em prática ao longo dos anos da história, funcionou. E aí, quando a gente lê aqui em Provérbios 16, 23, fala o seguinte, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios, a arma mais poderosa que eu e que você temos e que precisamos desenvolver a cada dia chama-se a comunicação eficaz. Agora você vai falar assim, Marcelo, por que você está dizendo que a comunicação eficaz é a arma mais poderosa que a gente tem para demonstrar sabedoria? Porque justamente se nós fizermos o contrário, se nós não nos conectarmos, nós não comunicarmos de maneira eficiente, se a nossa comunicação for ineficaz, a gente não mostra sabedoria. E falo por experiência própria. Já tiveram várias situações, né? Uma, nem duas, nem três, não. Em que através da minha comunicação falha, da maneira como eu me expressei de maneira errada, equivocada, sem exercer empatia, sem me colocar no lugar do outro, eu saí como uma pessoa completamente tola e insensata, que é justamente o contrário de quem não tem sabedoria. Só para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa afirmando que o problema número 1, anote isso aí, ó, o problema número 1 nos negócios e na vida pessoal é a má comunicação. E Salomão, ele traz, ao longo de Provérbios, essas chaves de maneira poderosa. Ele traz uma revelação sobre o que nós devemos evitar, e eu vou trazer isso para você hoje, o que nós devemos realmente fazer para ter uma boa comunicação eficaz, para aproveitar cada vez mais essa arma mais poderosa para demonstrar sabedoria, e quais são as recompensas para você ter isso. Tudo isso que eu vou te falar agora, anote, mas também estará disponível no nosso e-book. Então entre no grupo do WhatsApp nosso, nos peça o link que a gente te manda, e também no grupo do Facebook, para você ter acesso a esse e-book. E do Telegram também, né? E do Telegram também. E é engraçado, Marcelo, quando você fala sobre essa questão da comunicação, né, e que é um problema que atinge qualquer pessoa. Atinge o casamento, atinge negócios, atinge a vida familiar, atinge relacionamentos. Porque a questão, muitas das vezes, não é... Porque a comunicação é um meio. A comunicação ela tem que ter um emissor e um receptor e uma mensagem, né, para que haja uma comunicação.
E muitas das vezes, o emissor da mensagem, ele não consegue transmitir a ideia que ele tem na cabeça através das palavras. E Perfeito. muitas das vezes, e a Bíblia fala lá em Provérbios que a morte e a vida, ela está no poder da palavra. Então, se eu pego uma palavra maldita, né, maldita, automaticamente essa palavra vai produzir morte. Seja num relacionamento, seja num negócio, seja na vida familiar, seja na minha própria vida, porque às vezes a gente está falando palavras más para nós mesmos todos os dias. Sim, né? Perfeito, exatamente. Então, exatamente. Sim. Quando você fala isso aí, Vinícius, é o seguinte, é interessante porque quem está nos assistindo aqui hoje, não desperdice esse momento que você está investindo aqui agora. Não desperdice esse momento. Porque, por mais que pareça que seja um assunto óbvio, mas eu tenho certeza que você está aqui assistindo hoje, é porque você ainda precisa melhorar a sua forma de se expressar, de comunicar, assim como eu. Não pense que eu não sou perfeito nessa área também, não. Todos nós. E o interessante é que, às vezes, quando eu dou um deslize nessa área, que eu faço uma comunicação completamente equivocada e errada, aí vem alguns versículos em minha mente, assim, ó, em nudo, assim, ó, pum, e falo, caramba, acabei de desperdiçar uma bala poderosa dessa arma. Uma bala de prata. Uma bala de prata. Acabei de jogar fora, né, todo aquele meu investimento em sabedoria. Porque quando você se comunica de forma errada, quando você se comunica de forma falha, quando você fere o próximo, você está completamente desconstruindo tudo aquilo que ele tem com relação a você, principalmente se você vem caminhando para demonstrar que você tem sabedoria. Por isso que quando eu estava nesse momento de criar essa nossa live aqui, de falar um pouco mais sobre isso, o interessante é o seguinte, que me veio esse tema ontem de manhã, de madrugada, 5 horas da manhã, naquele momento lá da meditação, quando eu mandei para você, Vinícius, lembra? Você fez, rapaz, me explique mais o que é isso aí, que tema é esse que eu botei no grupo? Como assim? Que história é essa? Mas realmente veio como insight, porque a gente, por mais que nós tenhamos uma busca constante por sabedoria, para a gente apresentar que nós somos sábios, para as pessoas perceberem que a gente tem sabedoria, você precisa demonstrar que é sábio. E você só consegue demonstrar isso com suas ações, atitudes e comunicação, pô. Não tem outra forma. Se eu ficar calado, se eu ficar parado e se eu ficar escondido, como é que você que está aqui na minha frente vai saber que eu realmente estou buscando ter cada vez mais sabedoria? Né? Então, interessante que tem um versículo que fala muito bem sobre isso aí. Até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Então, ou seja, por mais que você não queira realmente falar algo que não agregue para outra pessoa, é melhor você ficar calado. Porque até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Mas quando você abrir sua boca, abra sua boca com sabedoria, se aproprie disso. E é interessante que quem sabe, quem reconhece o valor das palavras, valoriza muito mais o silêncio, às vezes, do que o muito falar. Perfeito. Que a gente tem mania, nós somos muito bons faladores, né? Nós falamos, gostamos de falar muito, mas somos péssimos ouvintes. E para uma comunicação existir, tem que ter aquele que fala e aquele que ouve. Sim. Porque senão é um monólogo. Comunicação tem que ter no mínimo 2 pessoas para que ela possa acontecer. Perfeito. Né? Perfeito. E tem um versículo também, né? Que é Provérbios 12:18, né? Que diz assim: as palavras do falador, elas ferem como pontas de espada, mas as palavras dos sábios, elas podem curar. Quantas vidas estão doentes que precisam de uma palavra de cura e muitas das vezes a pessoa tem a palavra de cura, mas o que é que ela está fazendo? Ela está ferindo mais do que curando. Você trouxe um ponto-chave, você trouxe um dos pontos que a gente pode causar problemas ou criar situações de desconforto quando a gente se expressa de maneira errada. E eu quero que você que está assistindo aí pegue papel e caneta, porque eu vou te falar esses 3 cenários agora, essas 3 situações que realmente fazem com que a gente, ao se expressar de maneira equivocada, a gente pode, sinceramente, trazer danos terríveis, às vezes irreparáveis. Se você não tiver humildade para reconhecer, humildade para poder pedir perdão e desculpa por aquilo que você falou e aquilo que você proferiu, pode ser dano irreparável. E outra coisa, e é para qualquer pessoa, de uma criança de 2 ou 3 anos que você profere alguma palavra sobre ela, até um adulto de 99 anos. Isso, verdade. Então é sua responsabilidade você saber aquilo que está comunicando. Anote aí, ó, pega papel e caneta e anote o seguinte, ó. Por exemplo, Provérbios 15:1 fala o seguinte, presta atenção, olha só, eu li provavelmente uns 12 ou 13 livros falando só sobre comunicação, oratória, persuasão,
sobre persuasão, e eu descobri em Provérbios as chaves poderosas para que a gente possa se comunicar melhor. Presta atenção nisso aqui. Provérbios 15:1. A resposta branda aplaca a ira. A palavra ferina atiça a cólera. Toma cuidado com o que você fala, pelo amor de Deus. Mede suas palavras antes que você emita a sua opinião. Se coloca no lugar do outro com empatia e com compaixão. Então, é um risco. Quando você quer falar de maneira... Olha só, a resposta branda aplaca a ira. Então, fale de maneira suave, fale de maneira tranquila, se você realmente quiser manter um ambiente de paz. Mas presta atenção, se sair da sua boca uma palavra ferina, a palavra ferina aumenta a cólera. Então, a forma como nos comunicamos, ela pode acabar com a raiva ou aumentá-la. É responsabilidade sua. Inclusive, se você estiver do outro lado. Você não pode aumentar a raiva com mais raiva. Preste atenção nisso. Essa chave é poderosa. Essa chave é poderosa. Preste atenção disso. Você não pode aumentar a raiva contra a raiva. Então, tanto você é responsável por quando você está falando, quanto se você está numa situação que tem alguém proferindo para você palavras duras, palavras de grosseria, querendo te atacar no seu emocional, não releve, não aumente a ira com a própria ira. Não responda a raiva com mais raiva. Segundo ponto, esse Vinícius falou, Provérbios 12:18. As palavras do falador ferem como espadas, mas a palavra do sábio podem curar. Só um adendo aí, Marcelo. Que você falou essa questão das palavras. A palavra falada é como uma flecha lançada. Perfeito, velho. Você não tem, você lançou, você não tem mais como pegar essa flecha. Ela vai atingir alguma coisa. Ela vai ferir. E tem um alvo, né? E tem um alvo. Pá! E muitas das vezes ela vai ferir. Então, assim, quando a gente lança uma palavra, essa palavra ou ela pode matar ou ela pode trazer vida. Né? Ou ela pode levantar ou derrubar. Então, por isso que se a gente prestar muita atenção naquilo que a gente está falando, nós vamos ver, poxa, no meu dia, quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, as palavras que mais saem da minha boca, vamos usar a teoria a teoria do 80-20 de Pareto. Sim. O que eu mais falo? São palavras que vão me trazer vida ou são palavras que vão me derrubar, vão me acabar? Porque assim, você lançou a flecha, já era. Ela vai para algum lugar e você não consegue recuperar mais essas palavras lançadas. E muitas das vezes você está machucando, você está ferindo, você está derrubando, porque assim, as pessoas hoje elas confundem a questão da assertividade hoje na comunicação. As pessoas não conseguem ser assertivas, porque não é o que você fala, às vezes a maneira como você fala é que vai fazer diferença. Às vezes as pessoas estão acabando com o casamento em casa porque parece um grego e um troiano se comunicando e ninguém fala o idioma do outro. Ficam duas pessoas falando de idiomas diferentes em casa e não entende e aí começa a se degladiar. Mas se a gente conseguir alinhar a nossa forma de comunicar, a maneira que a gente fala, as nossas palavras, trazendo as nossas palavras para que elas gerem vida, a gente vai ver muita coisa mudar ao nosso redor. Muita coisa. No nosso dia a dia. E o terceiro problema que a gente quer relatar aqui, que você trouxe um pouco mais cedo, Vini, foi isso aí. Está lá em Provérbios 18:21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras. E tem um fechamento maravilhoso. Presta atenção, vou repetir. Provérbios 18:21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Ainda tem recompensa sobre isso. E ainda tem recompensa, não é algo desconectado, não. Quando você usa de maneira sábia a sua palavra, a sua fala, a sua comunicação, que você demonstra que tem sabedoria, você ainda tem recompensas. E eu quero falar sobre essas recompensas agora. É isso que eu ia te perguntar. Antes de falar os segredos para você realmente desenvolver essa habilidade de se comunicar, eu preciso falar dessas recompensas que você terá ao se comunicar bem. Né? E são recompensas, assim, extraordinárias que eu já comecei a experimentar na minha vida. E vamos ativar agora o gatilho da recompensa no pessoal que está assistindo a live aí. Ó, e está assistindo agora aí. Você se comunicar bem, tem uma recompensa para sua vida hoje. Pra sua vida. É amanhã, não é hoje, é agora. E quem entrou agora aí, ó, esse aviãozinho que está aqui, ó, aperta esse aviãozinho aqui e manda agora para mais 5 pessoas, porque eu vou liberar as recompensas e daqui a pouco eu vou liberar quais são os segredos para que você possa desenvolver essa habilidade e possa, de fato, tomar posse dessa arma poderosa para você poder realmente desenvolver sabedoria. O segredo, a recompensa número 1, e aí eu espero que você não me interprete mal, mas é porque Salomão traz isso com muita sensibilidade, com muita clareza.
A recompensa número 1, quando você consegue se comunicar bem, é que você tem sucesso material. Presta atenção. Provérbios 10, 21. Olha só que fantástico. O lábio dos justos alimentam muitos. Mas olha só que interessante. Esse sucesso material, ele não fica só para você, não. Isso é que é fantástico, que é maravilhoso. Quando você passa a utilizar essa arma poderosa, você consegue demonstrar que tem sabedoria. Você tem uma comunicação eficaz. Você gera empatia com o seu próximo. Empatia com compaixão, que você consegue até amplificar um pouco mais isso. O lábio dos justos alimentam muitos. Ou seja, a sua fala, a sua forma, vai fazer com que você consiga alimentar muitas pessoas à sua volta. E Provérbio 18, 20, ele aí complementa e fecha, que eu fico assim maravilhado com esse fechamento dele. Ele fala o seguinte: os frutos da boca do homem irão satisfazer o seu ventre, e com o produto de seus lábios ele se saciará. Você quer recompensa melhor do que essa? Essa é só a primeira. Tem mais duas ainda. Então, a recompensa número 1, sucesso material. Não para você. Isso aí. Não só para você. Isso, exatamente. Exatamente. E para o outro. Exatamente. Né? Porque a Bíblia é tudo sobre nós, não é sobre eu. A Bíblia não é humanista, a Bíblia não é egoísta. A Bíblia diz que é tudo sobre nós, como igreja, corpo de Cristo, e assim, primeiramente sobre ele. Tudo é sobre ele e sobre a gente. Perfeito. Então, assim, o que ele coloca na nossa mão, a semente que ele nos dá é para que ela gere fruto, para que a gente possa abençoar outras pessoas também. E aí você tem sucesso material como recompensa. Antes de você falar, para a galera que entrou aí agora, para você que está assistindo, vai lá, ative a sabedoria, segue essa página aqui, todo dia tem mensagem de Deus aqui para transformar a sua vida. Segue lá, tem o link do Instagram, vai entrar o link do Telegram agora para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem. Tá? Eu estou falando porque daqui a pouquinho o Instagram ele vai acabar a live, né? Falta daqui a 10 minutinhos. Então vamos lá, convide seus amigos a participar, manda um aviãozinho, compartilha essa mensagem, porque tem alguém que precisa se comunicar direito, que vai precisar ouvir essa mensagem para ter a vida transformada. Vai lá, meu irmão, qual é a segunda recompensa? E a segunda recompensa, alegria e satisfação. Preste atenção nisso aqui. Provérbios 15, 23. A alegria de um homem está na resposta que sai da sua boca. Como é boa uma resposta certa e na hora certa. Meu Deus do céu. Você traz, ao se comunicar bem, você gera um ambiente de alegria e satisfação em você e das pessoas que estão à sua volta. Então pega essa chave. E a terceira recompensa tem a ver com networking, que é uma outra ferramenta poderosa para o seu crescimento. E que a Bíblia já fala. Provérbios 22, 11. Aquele que o coração puro e é grácil, ou seja, gentil, amoroso, nomeá-las terá amizade do rei. Quando você se comunica melhor, entenda a amizade do rei como uma pessoa de relevância na nossa sociedade hoje. Pense agora com você aí. Quem é do seu círculo de amizade e relacionamento que é relevante para você hoje? E grave essa chave, esse provérbio aqui, essa recompensa. Quando você sabe se expressar e se comunicar bem, você será recebido e terá amizade com reis. Preste atenção nisso. Agora, depois que eu falei das recompensas, eu vou te dar um passo a passo para você conseguir conquistar isso aí. Nós temos mais 10 minutos, né, Vini? Isso. E nesses próximos 10 minutos, eu vou te entregar aqui 4 atitudes. Mas pega papel e caneta aí, por favor. 4 atitudes para que você possa, de uma vez por todas, se empoderar dessa arma poderosa para você conseguir demonstrar sabedoria para todo mundo que está à sua volta. Atitude número 1. Essa é simples, mas eu, por muito tempo, negligenciei ela e perdi muita oportunidade na minha vida. Meu Deus do céu. Engraçado que essa a gente aprendeu com os pais, né? Os pais falam muito pra gente. Caramba. Muito. Atitude número 1. Primeiro eu vou ler onde está isso aí na Bíblia, tá? Provérbios 18, 13. Presta atenção. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Atitude número 1 que você deve ter para ativar a sua comunicação eficaz é ouça antes de falar. 2 ouvidos, 1 boca. Por favor, aprenda isso de uma vez por todas. Eu aprendi isso a duras penas, falando pra caramba sem ouvir antes de falar.
Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. E é engraçado não cometa esse erro. Que a gente tem essa péssima mania, né? A gente quer falar com alguém, a gente quer uma opinião de alguém, mas a gente nunca para de falar. E o cara quer falar e o outro tá cortando. E assim, o cara não tem nem oportunidade, às vezes, de falar. Né? E a Bíblia diz que falar, e às vezes a gente está falando tanto que a gente não entende os sinais, né, nas técnicas de venda, por exemplo, né, a gente não entende os sinais de compra que o cara dá, então o cara começa a falar, e o cara tá dando sinais ali, não sei o que, tal, e o cara tá falando, o cara não entende. Aí, exatamente. Aí o que acontece? O cara passa vergonha, porque às vezes ele perde o momento do fechamento da venda por causa disso aí. E quantas vezes a gente acontece isso? A gente às vezes vai, não, eu vou ler a mente da minha esposa. Eu vou falar antes dela falar. Eu vou dizer o que ela está pensando. A gente não tem poder de ler mente, nós não somos mentalistas. Né? Então a gente precisa realmente fazer isso, porque assim, responder antes de ouvir. A gente precisamos exercitar isso aí. Exercitar. Isso é um exercício. Interessante. Esse é o primeiro. E o segundo está conectado com o primeiro. E está lá em Provérbios 29 e 20. Eu falei até um pouquinho lá atrás. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Então, a segunda atitude é fale devagar e preste muita atenção na sua fala. Então, além de você ouvir, bom, ok, estou com atenção plena para você, minha escuta está ativa, né? Tem uma passagem aqui nesse livro, cadê, meu Deus? Aqui, ó, nesse livro, Negocie como se sua vida dependesse disso, que ele fala da escuta calibrada, interessante isso. Ou seja, ela vai muito mais além do que uma escuta ativa. É uma escuta atenta. É o que você realmente desenvolve para você estar ouvindo tudo que a pessoa está falando. Aí depois, você formula o seu pensamento e profere a sua opinião. Então, primeira atitude, ouça antes de falar. Segundo, fale devagar e preste muita atenção na sua fala. E tem um versículo, acho que no Novo Testamento, que diz que no muito falar existe uma multidão de pecados também. Meu Deus do céu, tem? Escrito tem. Também. Esse eu não estou lembrado onde é agora, mas tem esse versículo também. Que a gente precisa tomar muito cuidado. Qual é a terceira atitude? A terceira atitude é o seguinte. Provérbios 15, 2. Perceba, eu estou buscando só onde tem fonte de sabedoria. Tá tudo lá dentro, velho. Tudo lá dentro. Para mim e para você disponível. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente. Mas o tolo só diz bobagens. Então a terceira atitude, fale de uma forma que faça com que os outros queiram te ouvir. Para de falar bobagem, para de falar asneira. Estude mais, escolha as palavras que você vai utilizar, coloque um tom de voz adequado. A sua linguagem não verbal também tem que estar alinhada com aquilo que você quer comunicar. Então, por favor, exercite isso. E a quarta e última atitude, mas não a menos importante. Essa eu adoro. Porque ela está completamente conectada com o tema dessa aula aqui hoje. Essa é a última, mas não é a menos importante. Pelo contrário, ela vai conectar muito com você. Provérbios 10, 31. Eu vou ler aqui na tradução Almeida revisada e corrigida. A boca do justo produz sabedoria em abundância. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Ou seja, quem diz coisas terríveis perecerá. Então, a quarta e última atitude para que você possa desenvolver e tomar posse dessa arma mais poderosa para demonstrar sabedoria é: mostre que você tem a arma mais poderosa para demonstrar sabedoria. Compartilhe sabedoria, porque da sua boca que vai jorrar sabedoria quando você verdadeiramente dominar esses princípios que a gente trouxe aqui hoje. Vini, era isso que eu tinha para entregar para todos vocês hoje aqui. Eu espero que tenha feito muito sentido. Para você que está chegando agora, a gente tem o canal Ative a Sabedoria, que você vai seguir agora aqui no Instagram. Nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente coloca conteúdo todo dia. Nós temos aulas semanais aqui no Instagram e temos também um grupo no Facebook. Então, por favor, esteja junto com a gente se você quiser caminhar em direção à sabedoria. E é isso que a gente realmente vê, que cada vez que a gente vai aprendendo, vai estudando, a segunda passagem bíblica é Provérbios 29 e 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Grande Giba, você tá na área aí, meu brother? Bom te ver, rapaz. Então, assim, a gente precisa entender que essa parte da comunicação, ele é algo crucial na vida do ser humano. A forma que Deus começou a se relacionar com o homem foi falando com o homem.
falando com o homem. Então, assim, a Bíblia diz que todos os dias Deus descia no jardim do Éden para ter com Adão e Eva. Para o quê? Para conversar com Adão e Eva, para falar com ele. Né? Então, assim, e dali ele ensinava todas as coisas. Jesus, a mesma forma. A forma que Jesus veio foi trazendo o que? Ensino. Foi trazendo o que? Parábolas. Foi trazendo o que? Conhecimento do reino de Deus. Porque a transformação verdadeira, ela acontece, como eu falei no início, de dentro para fora. Às vezes a gente está querendo mudar a nossa forma de falar só aqui fora, da boca para fora, mas na verdade a nossa comunicação ela tem que mudar do nosso coração, na nossa mente. A nossa mudança de mentalidade vai mudar a nossa forma de falar. A nossa forma de falar vai mudar a nossa forma de comunicar. Perfeito. E se a minha forma de comunicar ela é perfeita, ela é certa, ela é coerente com as escrituras, a gente vai viver... Deixa eu tirar aqui o alarme. A gente vai viver o melhor que Deus tem nessa terra planejada para nossas vidas. Então, muitas das vezes as pessoas estão se atrapalhando nas pedrinhas ali do dia a dia, da caminhada, se atrapalhando na forma de falar. Aí você imagina, o cara fala demais, o outro fala de menos, sabe? Às vezes a pessoa teve um trauma na infância que ela foi reprimida pelos pais, então ela para de falar, então ela retém. Só que a resposta não é o reter, a resposta é você saber o que você está falando. Quando a gente está aqui falando, fazendo isso, trazendo palavras, trazendo ensino, trazendo coisas que trazem vida, é para que você possa se alimentar disso e que essas palavras tragam uma transformação na sua forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, né? Não se conforme com a forma que você pensa, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso, que a gente renova a nossa mente e é transformado, a primeira ação de renovar é desejo nosso. Eu quero renovar minha mente, eu vou buscar. Eu vou buscar atrás do conhecimento, porque todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria e da ciência está escondido em Cristo, está lá no livro de Colossenses. Então, assim, a gente precisa buscar isso. Segundo, é não se conformar com esse mundo e renovar, porque só depois disso a gente consegue experimentar. Exatamente. E você tocou no ponto-chave. E para a gente poder desenvolver e conectar e obter sabedoria, a gente tem que recorrer lá a Provérbios 1:7. Aí mata tudo e conecta demais. Tudo, que é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Só que aqui tem uma chave poderosa. Porque quando a gente ouve a palavra temor, isso causa às vezes muito arrepio. Porque a gente conecta temor com medo. Acha que é medo. Mas o temor ao Senhor tem a ver com você adorá-lo, referenciá-lo, respeitá-lo e confiar nele. E então você quer ter sabedoria? Ele é para você. E você quer ter sabedoria? Primeira coisa, se conecte com a fonte. Fato. A partir daí, mergulhe em entendimento e se abra para aquilo que ele quer revelar para você. É simples assim. Eu já li, eu falei a vocês aqui, sinceramente, uns 13 ou 14, sei lá, livros, só nessa área de comunicação, oratória, persuasão, como eu falei mais cedo. Cara, quando eu comecei a mergulhar em provérbios e a extrair essas chaves, foi que tudo passou a ter sentido. Então eu fui buscar a base e o fundamento para depois, sim, aí me conectar com a ciência e com o conhecimento. Mas o segredo básico é, não troque sabedoria por conhecimento. Simples assim. Isso. E vamos deixar aqui aberto, Marcelo, para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Quanto tempo nós temos aí? Ainda tem uns minutinhos aqui ainda, que dá para responder umas 2 perguntinhas aí, quem tiver. Sim, você que está chegando agora aí, eu estou vendo o Dal aí. Aí, Dal, seja bem-vindo, meu amigo. O Giba já está na área aí, algumas pessoas passaram, não vi ainda. A gente vai ter um e-book dessa aula, né, Vini, que a gente preparou. Tem um e-book dessa aula com tudo isso descrito. Quem tiver interesse, me manda um direct aí para poder eu mandar o link para você acessar esse e-book. Manda o Inclusive, direct tem uma tarefa aí no final do e-book, muito massa, que vai te ajudar a trazer uma reflexão bacana sobre esse tema aí. E é isso, estamos aqui à disposição de vocês. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai printar, Marcelo, faz um print aí da foto para a gente colocar lá. A gente colocar lá no feed, né, na thumbnail, para que você possa aí comentar. Dá um sorrisão aí, vá. Já foi. A gente vai colocar a foto lá na bio, lá no feed, para que você possa curtir essa foto, comentar o que você aprendeu aqui nessa noite, entendeu? Vai ficar gravado no IGTV para que você possa
compartilhar com outras pessoas, quiser assistir novamente. É muita coisa que a gente falou em pouco tempo aqui, mas assim, vale a pena você ouvir novamente, pegar os versículos, anotar, ler esses versículos, falar esses versículos todos os dias, né? Se você não curte ainda a página, curte lá, @ative a sabedoria, seja abençoado, porque tem palavra de Deus que vai transformar. Porque o que transforma não é filosofia, o que transforma não é conceito, o que transforma não é conceito que você lê num livro, ele lhe ajuda. O que transforma verdadeiramente é a fonte da sabedoria conectada ao seu coração, conectada à sua vida, conectada a você. E quando você põe em prática aquilo que você está aprendendo, a sua vida ela vai ser transformada. E não adianta você ouvir e continuar da mesma forma. Porque assim, a partir de agora, todo mundo já tem ciência do que é certo e do que é errado nesse sentido da comunicação. Hoje você quer demonstrar que você é sábio? Quer demonstrar que você é sábio? Fale de forma assertiva. Tenha uma comunicação eficaz, verdadeira, sincera, plena. E traga vida nas suas palavras. Deixe que as suas palavras sejam fontes, sejam árvores que tenham frutos de vida. Porque às vezes a gente está falando muita coisa, a gente está fazendo muita coisa e estamos falando coisas que não tem nada a ver. Coisas que não vão edificar. Coisas que não vão transformar nem a minha vida, nem a vida do outro. O que nós precisamos a cada dia melhorar nossa comunicação é uns com os outros, porque isso aqui fala de relacionamento interpessoal. A comunicação, ela fala de relacionamento. E hoje, como os relacionamentos são frágeis, porque muitas das vezes, e são fragilizados, porque muitas das vezes a comunicação que tem acontecido ali é uma comunicação tola. É uma comunicação sem fruto. É uma comunicação que não está trazendo esperança, não está trazendo vida para ninguém. Então, o que nós queremos realmente é ensinar aquilo que nós temos aprendido. Não é uma jornada para todos nós, porque nós só vamos saber se nós estamos progredindo no momento que a gente for colocado à prova diante daquilo que a gente tinha dificuldade de falar. Né? Se eu tinha problema de falar, de dar uma resposta, eu dava uma resposta qualquer, eu falo algo, eu me irrito rápido, me irrito com facilidade, eu vou ser provado em que momento? No momento que eu estiver com raiva, no momento que eu for posto à prova, for desafiado, a minha forma de reagir vai demonstrar se a palavra de Deus que eu tenho ouvido tem me transformado ou não. Exatamente, Vini. Exatamente. Foi isso que me fez refletir sobre o tema. Foi isso que me fez realmente, na verdade, dar uma abordagem com esse aspecto sobre esse tema. Porque eu estava sendo confrontado, peraí, eu estou estudando tanta sabedoria, porque às vezes eu me comunico mal, porque às vezes eu me expresso mal, porque às vezes eu firo algumas pessoas, porque às vezes eu demonstro ou não tenho um domínio próprio, ou eu faço com que realmente coloque para fora toda aquela minha energia, às vezes, né, assim, toda a minha insatisfação. Porque eu não controlo isso aí e falo de maneira plena, suave. Porque assim, a gente sabe que, aí é outro tema para a gente poder abordar com relação às emoções, né? O sentimento vem, né? A emoção vem. E a emoção ela é positiva, a gente sabe disso. Né? Mas às vezes ela causa pra gente uma tensão que até parece, como é que pode ser positiva se eu fico com raiva, fico irado com isso? Ok, isso é um assunto para depois. Mas por que vem essa emoção e eu reajo dessa forma? Então que sabedoria? Como é que eu tenho sabedoria se eu explodo rapidamente, perco o controle e começo a falar sem pensar? Isso. Não, quando eu fui confrontado com esse tema, aí começou a fazer sentido para mim, velho. Muito sentido. E esse tema, ele é uma chave para mudar a nossa vida. Porque muitas das vezes, vou dar um outro exemplo. Nós somos muito bons em falar, nós somos bons faladores. Mas até na nossa oração, nós somos aquele tipo de pessoa que mais fala do que ouve. E na oração, é uma via, você está falando com uma pessoa, o Espírito Santo ele é uma pessoa que está ali presente. Ele é a terceira, é a pessoa ali que está com você, a terceira pessoa do mastermind, se você estiver orando com outra pessoa. Mas assim, nós falamos muito. E a gente fala assim, mas Deus não fala comigo. Eu não escuto a voz de Deus. Eu não ouço Deus falar comigo. Gente, Deus vai falar com você de várias formas. Mas para que Deus possa falar com você, você precisa ouvir. Em muitas passagens na Bíblia, o próprio Deus diz assim, ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? A Bíblia nos ensina, nos chama para que a gente possa ouvir aquilo que ele está falando. Porque assim, eu não posso ter uma direção se eu não escuto. Como é que eu vou ouvir um conselho
Porque se a Bíblia fala que com a multidão de conselheiros a gente ganha guerra, A sabedoria ganha a sabedoria a gente vai ganhar guerra, como é que eu vou ter sabedoria se eu não sei ouvir? Como é que eu vou ouvir um conselheiro se eu não sei ouvir? E o que é que a gente tem que fazer com isso? Nos policiar, nos disciplinar, sabe? Né? Colocar uma trava na nossa boca, muitas das vezes, para que a gente não fale. Porque às vezes a gente vai ser confrontado naquela área que precisa de transformação, mas se a gente não policiar, a gente vai cair, nós vamos errar, nós vamos pecar e nós vamos estar perdidos. Então a gente precisa, nós precisamos verdadeiramente disso. Sabe? Se a gente quer ouvir a Deus, a gente precisa parar, silenciar nossa mente, silenciar o nosso coração e fechar nossa boca. Porque ninguém... E abrir nossos ouvidos. E abrir os nossos ouvidos. Porque temos dois. Deus não deu um, Deus deu dois. Para quê? Para que a gente escute mais e fale menos. Se eu quero ouvir a Deus, muitas das vezes a resposta que você tanto busca está naquele momento que você não para ouvir o que Deus está falando com você. Porque tem muita gente que está orando e não tem resposta. Muita gente que está dizendo, Deus não está me respondendo, eu não tenho resposta de Deus. Sabe por que não tem resposta? Porque não está parando para ouvir. Porque Deus ele vai falar com a gente de 3 formas. Ele vai dizer sim, não ou espere. Ou espere. Deus ele vai falar com essas 3 formas. Sim, não ou espere. Não adianta você querer um sim, um não ou espere se você não ouve. Ele vai falar. Deus fala com interessante é você também não querer ultrapassar esses processos ou fazer uma transição. Você recebe o sim e quer transformar ele em não. Ou você recebe o espere e quer transformar ele em sim. Isso. Então, quando você também inverte esse processo, pelo amor de Deus, você coloca tudo cair por terra. Tudo cai por terra. E justamente. Então, por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Porque Ele fala em todo o tempo. As escrituras estão aí há milhares de anos aí, ao nosso dispor, para que a gente possa ouvir. Porque você lê e você ouve também. Então, assim, essa palavra precisa trazer vida. Enquanto a gente ficar parado... Você bota essa imagem aqui, né? Bota essa imagem aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, na verdade, começa por aqui, ó. Começa por aí. Comece por aqui. Comece por aqui. Aí. A resposta para todos os problemas. E aí depois você vai, ó, realmente buscando aqui, ó, consolidar um pouco mais, né? Ou buscar um pouco mais de entendimento, de parte prática. Mas comece por aqui, velho. O segredo tá aqui, ó. Ó, comece por aqui. Então, assim, é o que nós precisamos fazer. Comunicação, ou seja, a chave é a comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz, tanto para com o próximo quanto para com Deus, ela é vital. Ela é vital. Então, assim, eu e você precisamos todos os dias a nos policiar. Em quê? Em ouvir aquilo que Deus está falando. E para que eu possa ouvir, eu preciso me calar. Você já passou naquele lugar que você está, né, no meio de uma feira, e você está falando com alguém, e o outro está falando, o gerente está lhe vendendo, aquela confusão toda vai e volta, e ninguém se entende. Muitas das vezes a gente está assim, a gente está orando dessa forma, Deus está querendo falar, a gente continua falando, Deus está falando, a gente continua falando. Só que como ele é educadíssimo, ele aí silencia. Ele silencia e espera você parar de falar para ele entregar a mensagem que ele quer para você. Deus é tão educado que lá em Apocalipse ele diz que está à porta e está batendo. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Ele poderia entrar. Jesus ele pode atravessar paredes. Quando ele ressuscitou, ele atravessou paredes. Mas ele disse que está à porta do nosso coração batendo. Ele só pode entrar se eu abrir o meu coração. Se eu não abro o meu coração, ele não entra. Então, a mesma coisa, nós precisamos ouvir. Aí, ó, gostei aí, ó. Carlos Antônio aí, ó. Para responder com sabedoria tem que ser igual a entrevista. O líder fala 20% e o candidato 80%. Deus no centro sempre. Olha lá, Deus no centro sempre. Então nós precisamos ser bons ouvintes, né? Nós precisamos ser ouvintes que verdadeiramente entendem e atentam para aquilo que está sendo escrito. Porque essas palavras podem trazer vida. Todo princípio nas Escrituras tem uma recompensa. O que nós precisamos fazer é isso. Se nós quisermos viver as recompensas que o Senhor tem para nós, nós precisamos cumprir todos. Isso aí. Às vezes a gente só quer recompensa. Quer quebrar os princípios.
Não existe vida plena com quebra de princípios. Porque existe o princípio sobre a terra. O próprio Jesus falou no livro de Marcos que tudo que cai na terra, ele a produz. Está lá em Gênesis 1, quando Deus disse à terra, produza sementes, produza fruto, produza árvore, produza tudo. Mas não quebra princípios. Se você quebrar o princípio, você vai ter uma consequência. Porque toda quebra de princípio tem uma consequência. Positiva ou negativa. Boa ou ruim. Ou negativa. Então, se nós queremos ter a vida plena, a vida eterna, vamos cumprir os princípios e vamos fazer aquilo que Deus está nos ensinando. Né? Que é isso que é a chave para que nós possamos verdadeiramente ter essa bala de prata para mudar os nossos relacionamentos com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Comunicação eficaz faz a diferença na nossa vida. E a gente trouxe esse tema hoje, hein, Vini? A gente percorreu esse tema hoje, todo baseado naquilo em que Salomão revelou no livro de Provérbios. A gente não fugiu aqui nada. A gente foi buscar na fonte de sabedoria. Então, o que você tem que fazer agora é o seguinte, é colocar em prática. Você não tem mais desculpa agora. E você que está chegando, pegou a live, não pegou a live no começo, pegou a live já aqui no final, doutora Lilian Shead, que bom tê-la aqui, grande endocrinologista, doutora, seja bem-vinda. Olha, tá chegando agora no final, a gente vai disponibilizar um e-book lá na página Ative a Sabedoria. Entra na página, entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar o link para que você tenha acesso a esse e-book com todas essas informações, com os problemas que se enfrenta com porque tem má comunicação, as recompensas que você ganha ao ter uma comunicação eficaz e as 4 atitudes para você começar a desenvolver e se apoderar dessa arma poderosa, até sendo redundante, e o melhor, sabedoria. Tem tarefas para que nós possamos pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo. Porque as tarefas elas nos ajudam a fixar. Nos ajuda a fixar aquilo que a gente ouviu, a gente põe em prática para que nós possamos não errar mais. Exatamente. Acho que todo mundo está cansado de viver a mesma vida, cansado de errar, cansado de tropeçar nas mesmas pedras. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Aqui o e-book, prontinho para você. Agora entra na página Ative a Sabedoria. Entra no grupo do WhatsApp. Entra no grupo no WhatsApp para poder receber aqui esse e-book completinho para você realmente revisitar e rever todo esse tema e colocar em prática essas atitudes aqui de hoje. Nós vamos colocar galera. Também lá no grupo do Telegram, nós vamos disponibilizar o link na bio aqui do Instagram, o link do Telegram e do WhatsApp, né? E vai estar também esse e-bookzinho, vai estar lá nos dois. E quem já está no grupo do WhatsApp vai estar recebendo daqui a pouquinho. E você que assistiu, que foi abençoado, compartilha esse IGTV com um amigo seu, compartilha essa página, Ative a Sabedoria. Vidas serão transformadas quando a aplicação dos princípios forem postos em prática. Quer viver a vida de plenitude do que Deus preparou para você? Ative a sabedoria bíblica na sua vida. Porque essa sabedoria é uma pessoa que é Jesus Cristo, quem pode transformar a nossa vida. Deus abençoe vocês, meus amigos. Muito obrigado. Vamos na paz. Valeu, Vini. E vamos não esqueçam que toda semana a gente está conectado aqui, hein? Toda quinta-feira. Toda semana tem um tema para você aqui relevante, para te trazer realmente um ensinamento e ajudar você a ativar a sabedoria. E nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram e do Facebook, todo dia tem uma mensagem que vai transformar a nossa vida. Amém? É verdade. Valeu, Carlos, aí, obrigado pela sua participação. Entra no grupo do WhatsApp, hein, meu amigo? Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Não terceirize, Vini. Não coloque a culpa no outro. Deus abençoe. Vini, obrigado, meu irmão. Não esquece de salvar essa live agora, meu irmão.